E aí, pessoal, tudo bom? Beleza? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os direitos previstos na nossa Constituição Federal, os direitos humanos previstos lá. Sei que você deve estar um pouco cansado, a gente já está chegando à metade do nosso curso, mas não desanima, fica aí de olhos arregalados, porque o que a gente está trabalhando aqui provavelmente vai ser o que vai cair na sua prova, ok? Seja ela da Polícia Federal, da Polícia Civil, seja ela de juiz, de promotor, e o nível que a gente está trabalhando aqui é um nível elevado que cabe para a sua prova de concurso público, seja ela qual for. O que eventualmente estiver fora dos editais, você pode mandar uma pergunta para a gente que a gente terá o prazer de responder para vocês, ok? Beleza? Então, a gente vai falar aqui agora sobre o direito à segurança, um direito social que está lá previsto em nossa Constituição Federal. E o destaque que a gente faz aqui é um julgado do STF, que está aí na sua tela, no recurso extraordinário 559-646, que teve como relatora ministra a Ellen Grace, e que ele tratou sobre um tema que é bastante polêmico e muito estudado, principalmente pela Academia de Direito, porque versa sobre a intromissão, como alguns gostam de dizer, né, a interferência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Poder Executivo. É o que alguns chamam também de judicialização da política. Então, nesse campo, o nosso STF entendeu que o Poder Judiciário poderá interferir na área do Poder Executivo quando o tema for segurança pública, mas no sentido de que o Estado ele implemente essa política pública. Vamos dar uma lidinha em como foi a decisão do STF e no relatório da ministra Ellen Grace. Eu sugiro para que vocês que vão fazer uma prova de segunda fase, isso é importante também para a área de direito constitucional, eu sugiro que vocês deem uma lidinha nessa decisão que foi importantíssima para a área de direitos humanos. Vamos ver o que ela diz. Ó. O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantindo, mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em qualquer questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Então, segundo o STF, não vai haver essa intromissão, essa interferência no Poder Executivo e do Poder Judiciário quando ele solicita, quando ele determina que o Poder Executivo implemente políticas públicas voltadas na área de segurança pública no sentido de efetivar o que está constitucionalmente previsto. Então, esse entendimento de judicialização da política estaria permitido segundo o STF. Uma decisão importante para a gente ter em mente, uma decisão que é importante vocês em casa aprofundarem um pouco mais o estudo sobre ela. Vamos entrar agora no assunto do direito à nacionalidade.
um assunto que está previsto no artigo 14 da nossa Constituição Federal e que também foi objeto de atenção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ver aí na tela o que é que o artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos já abordou sobre esse tema. Ele diz, ó, lá no artigo 15, toda pessoa tem um direito à nacionalidade. E além do mais, ele diz, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem no direito de mudar de nacionalidade. Então, o que é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos apontou? Que o direito a uma nacionalidade é um direito fundamental. É uma proteção que o indivíduo deve ter, que o Estado deve garantir, sob pena de se estar violando essa dignidade desse ser humano. Então, é importante a gente ter em mente que, segundo o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se configura como uma violação aos direitos humanos a situação do apátrida. Então, não pode um Estado retirar a nacionalidade de uma pessoa, de um cidadão seu. Não pode um Estado, no Brasil também, mas no mundo como um todo, não pode um Estado simplesmente pela discricionariedade que a soberania teoricamente lhe dá, não pode o Estado tornar aquela pessoa apátrida, porque a situação de falta de nacionalidade traz a reboque uma falta de acesso a todas as outras políticas públicas. Porque se a pessoa não é considerada nacional, muito menos é considerada cidadão, e aí não vai poder ter acesso a nenhum direito, nenhuma garantia mínima de sobrevivência. Ou seja, não vai ter protegido seu direito à vida, o direito à liberdade, o direito à moradia, o direito os direitos econômicos, sociais e culturais, o direito de não ser executado, não ser preso arbitrariamente, enfim, não vai ter direito a nada, ok? Então, esse direito à nacionalidade é um direito fundamental, pressuposto da garantia de outros direitos humanos. Então, é importante a gente ter em mente esse destaque do artigo 15 da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a atenção que a gente bota aqui no nosso material é que é uma obrigação dos Estados proteger os indivíduos sob a sua jurisdição. Então, não é boa vontade do gestor público, é uma obrigação. Então, quem está sob a jurisdição de um Estado, o gestor público, ele tem a obrigação de garantir direitos e garantias mínimas dessa pessoa, ok? E isso independe da nacionalidade dessa pessoa. Então, é muito feliz a nossa Constituição quando ela aponta que qualquer pessoa vai ter o direito à vida, no caput do artigo 5º, né? Direito à vida, à liberdade, direito à segurança, os direitos humanos protegidos, seja ele brasileiro nato ou, como diz o texto da nossa Constituição, né, estrangeiro residente. Mas a gente já viu, já estudou aqui, que o STF ampliou esse entendimento, que não é somente o estrangeiro residente que está protegido pelo nosso artigo 5º caput da nossa Constituição Federal. Então, qualquer pessoa, no sentido, então, fazendo interpretação do que está previsto na Constituição e do que foi decidido pelo STF, qualquer pessoa, ela tem direitos e garantias mínimos protegidos em nosso Estado brasileiro, ok? E isso é um dever do Estado, beleza? Então, o que a gente precisa mencionar também,
que é assunto de prova, muito questionado, muito perguntado, é a diferença entre a nacionalidade, o conceito, né, de nacionalidade e o conceito de cidadania. Então, nacionalidade é uma questão mais ampla, certo? É o vínculo jurídico que existe entre a pessoa, né, o indivíduo, e o Estado. Então, é esse vínculo jurídico político, uma coisa muito maior, que vincula a pessoa física com o Estado. E aí, cuidado com uma pegadinha de prova que é muito cobrado nos exames que cai a disciplina de Direitos Humanos. Também isso é cobrado, vale a gente mencionar, que isso é cobrado também na parte de direito constitucional e, eventualmente, pode cair também na parte de direito internacional público. Então, ó, o que a gente precisa ter em mente? Um cidadão, quer dizer, pode ter, a nacionalidade é uma questão mais ampla. Então, nem todo nacional, ele possui uma cidadania. Então, nem toda pessoa que está sobre a jurisdição de um Estado, ele é considerado cidadão. Então, mesmo que ele seja nacional, mesmo que ele seja brasileiro, ele pode não ser considerado cidadão, porque o conceito de cidadania, ele é uma questão mais restrito. E aí é onde a gente vem para o segundo conceito. É um conjunto de direitos políticos, a cidadania é o conjunto de direitos políticos de que dispõe uma pessoa física e que, nesse sentido, pode haver pessoas que não sejam considerados cidadão, mas não pode ter, não pode existir brasileiros que não sejam considerados nacionais. Não pode ter essa exclusão da nacionalidade para um brasileiro, para uma pessoa que, por exemplo, filhos de pais e mães brasileiros que nascem aqui no território brasileiro. Não pode ser retirado esse caráter de nacional, ok? Então, é um conceito que é importante a gente ter essa diferenciação, porque pode ter um cidadão, pode ter um nacional que não seja cidadão, mas não pode ter um cidadão que não seja nacional. O inverso não é verdadeiro. Cuidado com essa pegadinha de prova. Então, se a prova chegar para você e falar assim, ó, pode existir um cidadão que não seja nacional, falso, mas pode existir um nacional que não seja considerado um cidadão. Por exemplo, Alexandre, diga um exemplo de uma pessoa que é considerada nacional e não é considerado cidadão. Então, os menores de 18 anos, as pessoas analfabetas, então são consideradas pelo nosso ordenamento jurídico como pessoas que não são cidadãos. Então, é por isso que, quando a gente faz o estudo de direitos humanos, a gente prefere não utilizar o termo cidadania, ou o termo cidadão, né? Então, a gente se refere ao indivíduo como pessoa humana, porque cidadania e o conceito de cidadão é um conceito dado a determinado grupo de pessoas que não se inclui todo mundo, ok? Então, a pessoa que não é registrada, por exemplo, que não tem registro, que não tem certidão de nascimento, pode ter até 40 anos, mas não tem certidão de nascimento, ele não existe para o Estado. Se ele não existindo para o Estado, ele não é considerado cidadão, mas ele não deixa de ser um ser humano, não deixa de ter direitos e garantias protegidas para ele. É por isso que existe, em diversos estados e até o governo federal, existem políticas públicas para fazer o registro de nascimento tardio, né? Isso acontece muito no interior dos estados, em locais onde se tem uma dificuldade de acesso do Estado, por exemplo, na região amazônica, em cidades que são mais isoladas. O pessoal do norte pode até me confirmar isso, né? Todo mundo sabe dessa realidade, né?
de dificuldade de penetração do Estado como um todo, né, nessas regiões mais longínquas do nosso território nacional, que tem uma dimensão continental, né? Então, quando a gente faz um estudo e quando a gente se debruça na defesa dos direitos humanos, a gente considera o indivíduo como um todo, independentemente dele ser cidadão, independente dele ser nacional. O ser humano, ele tem que ter direitos e garantias mínimos que protejam a sua dignidade humana, porque se ele é cidadão ou não, isso não tira o caráter de humanidade daquele indivíduo. Mas é importante, para fins de prova, a gente ter em mente essa diferença. Então, o conceito de nacionalidade é um conceito mais amplo, que está vinculado ao vínculo, é sendo bem redundante, né? Ele tá ligado, né, a esse vínculo jurídico-político que existe entre a pessoa e o Estado, enquanto que o conceito de cidadania, o conceito de cidadão, né, é um conceito mais restrito, que ele está vinculado ao conjunto de direitos que aquele indivíduo, direitos políticos, né, que determinados indivíduos possuem. Ok? Beleza? Então, vamos deixar em mente essas diferenças. É importante também a gente fazer uma análise do que está previsto no artigo 12. Eu falei artigo 14, nacionalidade, mas eu me equivoquei. Artigo 12, viu, gente? É importante a gente fazer uma menção do que está previsto no artigo 12 sobre os direitos de nacionalidade, porque, vez ou outra, isso cai na sua prova de direitos humanos. Então, lá no artigo 12, você vai se deparar com os brasileiros natos. Quem são esses brasileiros natos? Para a nossa Constituição Federal, os brasileiros natos, eles se dividem em três possibilidades de serem considerados brasileiros natos. E aí, o nosso ordenamento jurídico, ele utilizou tanto a teoria dos jus solis, quanto a teoria dos jus sanguinis. Ou seja, ele utilizou uma teoria mista para considerar o brasileiro nato. Então, lá no artigo 12, ele vem dizendo, utilizando a teoria do jus solis, ou seja, vinculado à ideia da pessoa que nasce no território brasileiro, ele considera, então, brasileiro nato os indivíduos que nascem no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Então, se ele nasce no Brasil, mesmo que seja de um pai alemão e de uma mãe norte-americana, esse menino, essa menina vai ser considerado brasileiro nato. A não ser que esses estrangeiros, eles estejam em missão oficial, né, a serviço do seu país. É isso que está lá previsto no artigo 12 da nossa Constituição Federal. Ainda a nossa Carta Magna, utilizando o critério do ius sanguinis, considera brasileiro nato também aquelas pessoas que nascem no estrangeiro, mas que os seus pais estavam a serviço do Brasil. Então, imagina que um casal de diplomatas vão prestar serviço na embaixada brasileira lá no Afeganistão. Não sei nem se tem embaixada brasileira no Afeganistão, mas vamos imaginar, ou lá no Congo, ou sei lá, na Inglaterra. E aí tem os seus filhos lá naquele país. Esses filhos desses brasileiros a serviço do país serão considerados brasileiros natos, por determinação do que está previsto no artigo 12
da nossa Constituição Federal, ok? O artigo 12 também estabelece que serão considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiros, mesmo que esses pais não estejam a serviço do Brasil, mas que essas pessoas, elas venham para o Brasil, residam aqui no Brasil e, depois de completar 18 anos, eles solicitem essa nacionalidade brasileira. Então, é como está aí na tela que a gente trouxe a previsão do artigo 12. Então, se for nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, e aí a ius sanguinis, desde que registrados em repartição brasileira, ou então venham a residir no Brasil e que optem. E aí, ó, o destaque que a gente faz é esse elemento. Você tem que optar, não é uma questão automática. Não basta estar lá registrado ou então estar residindo aqui no Brasil. Tem que ser uma opção dessa pessoa. E essa opção ela é realizada após os 18 anos, ok? Beleza? Então, ela pode optar e aí será considerado brasileiro nato. Também é importante a gente fazer um estudo, nem que seja breve, porque não é também o nosso intenção fazer um estudo aprofundado sobre as características da nacionalidade, da naturalização, que agora a gente vai entrar, mas é importante a gente ter uma noção básica de quem são esses brasileiros naturalizados, porque eventualmente isso também pode ser objeto da sua prova de direitos humanos. Mas eu gosto de deixar claro, a gente não tem a intenção de se aprofundar nas nuances desse assunto sobre a naturalização, porque se precisa fazer um estudo apurado da Lei 6.815 de 80, que fala dos requisitos para a naturalização, quando a gente está falando da naturalização ordinária. Mas a gente aqui não tem tempo e não tem como a gente abordar essa lei que é importantíssima para fim de estudo de direito constitucional. Eu faço aqui essa observação de pronto e peço, se esse assunto for cair em direito constitucional, que vocês tenham uma atençãozinha nessa legislação que fala a Lei 6.815 de 80. Mas vamos fazer uma breve explanação apontando que a naturalização, ela é uma característica que, em regra, ela depende de um pedido da parte interessada e depende, em regra, de um aceite do Estado que está sendo provocado, no caso aqui o Estado brasileiro. Por que eu falo em regra? Porque quando a gente vai ver, a naturalização, ela se divide em duas modalidades. A naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. A naturalização ordinária é aquela naturalização que ocorre quando os estrangeiros preenchem os requisitos dessa lei que a gente mencionou e eles optam pela nacionalidade brasileira. Então, imagina, como acontece muito no esporte, né? Na área esportiva. Então, tem um argentino, tem um espanhol, agora mesmo a gente está vivenciando essa questão com relação... Eu esqueci até o nome do jogador que está para ir para a seleção brasileira ou não. Enfim, Filipão está aí
na dúvida se convoca ele, ele está... Aí se ele é considerado brasileiro, se ele é considerado espanhol. Manda para mim aqui, agora me falhou a memória, o nome desse jogador. Mas isso acontece muito, né? Então, na área esportiva, é quando um estrangeiro, ele solicita, ele preenche os requisitos previstos em lei, por exemplo, ler, escrever a nossa língua nacional, ter residência contínua por 4 anos, ter capacidade civil, entre outros requisitos está lá previstos na nossa legislação infraconstitucional. E aí, se ele preenche esses requisitos, ele pode ser considerado um brasileiro naturalizado. Isso é o que a gente chama da naturalização ordinária, está lá no artigo 12, inciso 2º, a linha A da nossa Constituição Federal, que até traz uma característica específica para os portugueses, que ele diz que aos portugueses, não só aos portugueses, perdão, aos indivíduos oriundos de países de língua portuguesa. Eles vai precisar somente 2 requisitos, que é ter a residência por 1 ano, ininterrupto, e idoneidade moral. Isso, veja o detalhamento, né, da nossa Constituição Federal. Então, a nossa Constituição Federal, ele diz, é considerado brasileiro naturalizado o que requer a naturalização nos moldes da lei, né? Aí no caso a Lei 6.815 de 80, né? Pode também ser considerado brasileiro naturalizado os oriundos de língua portuguesa, de países de língua portuguesa, que morarem, que residirem no Brasil por 1 ano ininterrupto e que tenha idoneidade moral. E aí, na linha B do inciso 2º, a nossa Constituição traz a previsão da naturalização extraordinária, ou também chamada de quinzenária, né? Que é prevista para qualquer estrangeiro que resida aqui no nosso território brasileiro por 15 anos, né, ou mais, 15 anos ou mais, ininterruptamente e sem condenação penal. E o que a nossa doutrina aborda sobre a diferença entre um e outro é que, enquanto a naturalização ordinária é uma questão discricionária do Estado brasileiro de aceitar ou não esse pedido de naturalização, já na extraordinária é um direito subjetivo, ou seja, é um dever do Estado de conceder a naturalização desses estrangeiros que residem no Brasil há mais de 15 anos e que não têm condenação penal e que também preenchem, né, os requisitos previstos em lei. Então, essa que é uma diferença que a nossa legislação, nosso ordenamento jurídico traz entre a naturalização ordinária e a extraordinária. Mas por isso que eu falei no início que, em regra, depende de um pedido e depende de um aceite do Estado. Mas com relação à naturalização quinzenária ou extraordinária, não precisa nem do aceite do Estado, porque isso está vinculado, é um direito subjetivo do estrangeiro de ter considerado aceito essa sua solicitação de naturalização, ok? Beleza? Um destaque que a gente aponta aqui também, para a gente fechar esse nosso bloco, é uma decisão do STF que pode ser objeto da sua prova. Ela aponta no sentido de que não vai ser considerado brasileiro aquele pedido de um estrangeiro, o filho de um estrangeiro, por exemplo, deixa eu explicar melhor. Então, o fato de você casar, um estrangeiro casar com a brasileira, isso de per si não traz a esse estrangeiro
a condição de naturalização. Isso foi um julgado do STF super importante, porque diversos pedidos chovem no nosso judiciário para considerar naturalizado determinados estrangeiros que somente se casou com uma brasileira ou com um brasileiro. Então, o fato do matrimônio de per si, ele não é critério para a concessão da naturalização. Fica com essa decisão do judiciário guardada no seu coraçãozinho, porque isso pode ser objeto de prova, porque as provas, principalmente da CESP, da FGV, adoram jurisprudência, adoram a decisão do STF. Vocês que são concurseiros, vocês sabem, têm dimensão do que eu estou falando. Então, anota essa decisão aí que está no nosso material, certo? Porque esse único fato de estar casado não traz efeito imediato para a concessão da naturalização desse indivíduo, ok? Beleza? Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre os direitos de nacionalidade, um assunto, destaco, muito, muito cobrado nas suas provas de direitos humanos, ok? Um abraço e vamos em frente.